Olá, o tema da aula de hoje, então, é a psicologia pré-socrática, pensando o início da psicologia a partir do texto do pensamento mítico e pré-socrático, características e funções, que é o primeiro capítulo do livro da Berenice Carpegiani. Eu vou gravar essa aula a partir dos slides de casa, para poder salvar isso e disponibilizar para vocês e poder ter o tempo da aula para a gente fazer discussões e conversar um pouquinho sobre o texto e também a partir daquilo que vocês então estão vendo e depois de assistir a gravação, tá? Se eu deixasse para gravar e talvez ocuparia um espaço da aula importante, porque eu preciso primeiro gravar para depois disponibilizar para vocês, tá? Por isso que eu estou em casa gravando esses slides e espero que possamos iniciar essa discussão a partir dessa gravação, ok? Bom, a busca por conhecimento é uma forma inerente à condição humana e um movimento realizado pelo homem para compreender a realidade que, plástica e dinamicamente, sofre desdobramentos e evolui ao longo dos séculos. Então, assim, o que é a questão, né? Não é de hoje que se tenta descobrir e que se tenta compreender, principalmente, a nossa condição de humanos, a nossa relação com o mundo, o nosso surgimento. Hoje, com toda a evolução, com toda a ciência que tem, ainda não se sabe muita coisa. E imagina, e a gente fica pensando como que foram essas primeiras pessoas que começaram a questionar, então, isso. E eu acredito muito que a gente vai construindo entendimentos e a gente vai, de alguma forma, operando conceitos existentes para a época. Né? Pode ser que daqui a uns anos as discussões feitas hoje, as teorizações feitas hoje, também não façam mais sentido. Naquele tempo, dadas as condições tecnológicas, o que se tinha era muito mais uma ânsia e uma vontade de saber, né? E acho interessante a gente pensar que isso é muito da condição humana. Então, com muita ou com pouca tecnologia, as pessoas queriam saber. Tinha esse movimento, né, de querer saber. E isso eu acho muito bacana, muito interessante a gente pensar, né? O pensar mítico, então, na sua origem, o pensamento humano não apresentava grande potencial de lógica para a compreensão da realidade. Que é aquilo que eu falei, né? Eram os recursos tecnológicos, o que eu tinha para a época. Né? Hoje, talvez a gente nem se dá conta, mas a gente tem uma série de materiais já produzidos e de acessos já disponibilizados e facilitados para nós, que nos permitem conhecer, pensar, chegar a um conhecimento, né? Se a gente for pensar que, bom, nessa época nem a escrita existia de uma forma muito organizada, como que era difícil, né? E uma transmissão muito mais verbal, uma transmissão. Então, assim, estamos falando de um período com pouquíssimo. Então, se eu não tenho ferramentas, eu vou construir um pensamento a partir daquilo que eu tenho, né? Então, era muito pouco lógico. E as interpretações muito baseadas em sentimentos e emoções, porque isso é inerente ao humano, isso é nosso. Nós não precisamos aprender a ter emoções e sentimentos. A gente aprende hoje em dia, já se sabe disso, a gente aprende a observar, a entender, a mudar, né, os nossos pensamentos e emoções. A gente entende que esses pensamentos e emoções que são disfuncionais, a gente vai de alguma forma procurar aprimorá-los, né? Agora, isso é inerente à nossa condição, né? Então, as interpretações, elas eram, como eu disse, feitas a partir daquilo que se tinha. Aquilo que se tinha, pensamentos, emoções e tal. E o recurso mais antigo é o mito. Por quê? Porque o mito, ele não exigia grande comprovação científica.
Na verdade, ele não exigia nenhuma comprovação científica, né? O mito, ele existe por si só, como uma lenda, como um conto, né? Como algo que é passado de pessoa para pessoa e que de alguma forma tem sim, né? E a gente vai ver a questão do que se trata, uma narrativa de caráter simbólico e magético, relacionada a uma dada cultura, né, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo dos seus personagens a origem das coisas, né? Então, assim, existem personagens, esses personagens eles têm funções e eles têm características e eles atuam e eles vão então explicando e construindo, né, com algum tipo de sequência até a origem das coisas, né? Porque a gente ainda por mais que se tenham teorizações bem científicas assim, ainda existem muitas teorias e formas diferentes de se entender o mundo, né? E se a gente entrar numa questão mais religiosa, a discussão vai longe, assim, de como que surgiu o mundo, né? De como que as primeiras pessoas e as primeiras coisas surgiram no mundo, né? Então, assim, o mito, ele é essa narrativa bem imagética, assim, né? Porque, enfim, a gente não se tem nenhuma até obrigação de comprovação, assim, porque ela se sustenta por si só como algo simbólico, né? E tem então ali as pessoas, né, o Homero, o Hesíolo e os Rapsodos, que são então esses primeiros portadores de conhecimento e que narravam então esses mitos acerca do surgimento do mundo, das coisas, das pessoas. Eu vou trazer para vocês aqui alguns mitos mais importantes, conhecidos, enfim, né, para a gente entender um pouquinho como que era então esse pensamento, como que era então essa construção a partir do mito de conhecimento das coisas. Eu imagino que vocês devem conhecer mitos, né? Acredito que vocês devem ter esse conhecimento já, todo mundo já ouviu alguma história, algum mito. Eu trouxe aqui o do nascimento de Zeus. O Zeus era então o deus dos deuses, né? Ele era o pai de todos. O nascimento dele, então. Cronos, após tomar o trono do seu pai, o deus Urano, tornou-se um deus tão tirano quanto ele. Casou-se com Reia, sua irmã, com quem teve vários filhos. Porém, temendo que algum deles repetisse aquilo que fez com o seu pai, porque o Urano já tinha, né, o Cronos já tinha tirado o trono de Urano, então, né, ele tomou o seu trono, com medo que os seus filhos fizessem a mesma coisa, ele comia-os assim que acabava de nascer. Inconformada com a situação, quando Zeus nasceu, Reia decidiu que ele seria o seu último filho. E para poupá-lo de Cronos, entregou para o marido uma pedra enrolada em mantas no lugar da criança. Zeus, então, cresceu escondido no bosque de Creta. Quando cresceu, de fato, decidiu derrotar o seu pai. Porém, antes disso, disfarçou-se de criado e deu-lhe uma bebida mágica para que vomitasse os seus outros irmãos. Com o apoio deles, travaram uma guerra, né, de aproximadamente 10 anos, na qual então o Cronos foi derrotado. E o Zeus então assumiu, né, o trono, né, de Creta e se tornou o deus dos deuses, o deus maior, né? Então, assim, todos esses mitos, eles têm um simbolismo e depois a gente vai ver o quanto eles ainda têm uma função até hoje, né? Porque esse aqui, por exemplo, ele vai tratar da questão da justiça, ele vai tratar da questão da busca por um poder e do quanto isso, então, é mantido e valorizado, né? E que às vezes se perde a medida das coisas em busca de poder. Faz muito sentido, eu acho, para os dias atuais. Outro mito
muito conhecido e muito útil para nós da psicologia, e esse aqui Freud depois explorou muito e tornou, teorizou muito acerca dele, e hoje a gente sabe que o narcisismo é originário então do mito de Narciso e Eco, né? Que trata-se então, né, um resumo assim, o Narciso nasceu numa região grega da Boécia. Ele era muito belo quando nasceu, né? E um dos oráculos, chamado Tiresias, disse que Narciso seria muito atraente e que teria uma vida muito longa. Entretanto, ele não deveria admirar a sua beleza, ou melhor, ver o seu rosto, uma vez que isso amaldiçoaria sua vida. Além de ter uma beleza estonteante, despertava atenção em muitas pessoas, homens e mulheres, Narciso era arrogante e orgulhoso. E, ao invés de se apaixonar por outras pessoas que o admiravam, ele ficou apaixonado pela sua própria imagem ao vê-la refletida no lago. Tem algumas variações que contam que ele não queria se ver e ele foi olhar, beber água no lago e se viu, e então concretizou a profecia, então, né, acerca da beleza dele e da restrição de poder, então, se ver. E a bela ninfa Eco esteve perdidamente apaixonada por Narciso, no entanto, seu amor nunca foi correspondido, posto que Narciso ficou atraído pela sua própria imagem. Então, tem mitos aqui, tem lugares, fontes que a gente vai ver que era um castigo, né, que ele não conseguia se sentir atraído por ninguém, ou outros que ele desprezava ela, porque ele se amava tanto que ele desprezava ela. Também muito característico dos dias atuais, né, para muitas pessoas. E a flor de Narciso, então, que com um excessivo amor próprio, né, e essa questão, então, de menosprezar a ninfa Eco, ela lançou um feitiço sobre ele, né, então, que ele ficaria definhando até a morte no leito do rio, olhando para sua própria imagem, e dali, então, nesse lugar onde ele morreu, nasceria uma flor, seria transformado em flor. E o mito, nessas variações referenciais, assim, o Narciso tem essa questão, né, de que vai morrer ali olhando para a própria imagem, sem conseguir se conectar, sem conseguir se relacionar com o outro, porque ele fica muito preso à própria imagem. Tem outros personagens, né, que eu encontrei uma imagem, então, do Zeus, da Hera, Ares, Poseidon, Artemius, enfim, são personagens da mitologia grega, todos eles têm histórias, né, e mitos, então, acerca, e são responsáveis por alguma Afrodite, a deusa do amor, né, o Atena. Então, assim, existem personagens e mitos que se destacaram mais ao longo da história e que são incorporados hoje em práticas e em formas de interpretação. A função do mito, então, né, é uma tentativa importante de organizar a compreensão, né, da assustadora e desconhecida força da natureza, e também da posição do próprio homem nesse universo, né? Então, nada mais é do que uma tentativa de satisfazer o desejo humano, né, de dar sentido e de sistematizar, de certa forma, de dar sentido aos fenômenos que o envolvem, né? Então, assim, é uma busca e uma tentativa constante de dar sentido para a nossa própria existência, porque talvez seja uma das maiores angústias da nossa condição humana, esse não conhecimento da nossa origem. Hoje se sabe muito mais, mas se a gente for pensar então lá, essa angústia, né, que é muito própria da nossa condição humana de querer saber, né? Então é uma tentativa de organizar e de compreender. Então talvez hoje a gente olha para os mitos e a gente pensa, nossa, que coisa surreal, assim, né? Não tem uma lógica. Mas era essa tentativa, porque se a gente for pensar em compreender a chuva, o sol,
compreender por que as pessoas morrem, compreender por que as pessoas nascem de forma diferente, compreender por que umas pessoas têm mais, outras têm menos, né? Então são compreensões difíceis mesmo de fazer e de se encontrar ou de se buscar uma explicação sobre isso, né? Então, e a partir daí, por exemplo, que nem eu falei do narcisismo, alguns desses mitos, algumas dessas histórias, elas mesmo com toda essa questão mais imagética e simbólica, faz algum sentido. A gente consegue extrair delas, mensagens, a gente consegue extrair delas materiais, né, a nível de produção de conhecimento interessantes, né? Então, o mito tem sim, teve e tem uma função muito importante, né? Então, assim, quando que tudo começa, né, ou quando que tudo deixa de ser obra dos deuses? Algumas coisas começaram, então, a não fazer sentido, né, e começaram a ser, né, melhor exploradas, ou numa tentativa de serem melhor exploradas. Um dos primeiros movimentos que faz nascer essa pulguinha atrás da orelha, né, faz nascer essa dúvida quanto à explicação através dos mitos, foi a questão da necessidade de ensinar. Porque quando a gente passa o conhecimento para alguém, a pessoa pode fazer uma pergunta, né? Que é o que eu espero que vocês façam depois. Então, assim, e essa necessidade de tornar algo um pouco mais organizado para que eu possa ensinar para alguém é visto, é tido como um dos primeiros movimentos, então, atribuídos a essa necessidade de tornar isso tudo um pouco mais lógico, tá? Essa necessidade, então, de aprender, de ensinar. É assim que começam esses movimentos mais teorizantes, né? Que então é de tornar mais teórico aquilo ali. Outra coisa também que assim, que depois, né, a partir disso vai vir mais tarde, mas também muito importante, são a questão das navegações, né? Então, assim, o mar, quando eu vivo num local, numa cidade, eu tenho uma limitação àquele contexto. Hoje a gente não consegue mais nem imaginar muito isso, porque sim, a gente tem acesso a todas as informações do mundo inteiro o tempo todo, a gente viaja de um ponto a outro de uma forma absurdamente rápida, né? Se a gente for pensar uma viagem de avião, por exemplo, ou se a gente for pensar o acesso a conteúdo, a vídeos. Então, assim, a gente fala ao vivo com pessoas de qualquer lugar do mundo. Mas lá no início a navegação foi um ponto importante porque, bom, o mar era um desafio, né? E haviam muitos mitos e haviam muitas histórias que se eu entrasse, se eu passasse, se eu fosse até tal ponto, eu seria morto, amaldiçoado, coisas extremamente ruins aconteceriam. E isso eram formas de controle social, né? Claro, talvez só mais tarde a gente vai compreender isso, mas eram formas de controle social, porque ficava assim então limitado a aquele lugar. No momento em que alguns corajosos extrapolam essa barreira causada pelo medo, né, muito através então dos mitos, esse medo principalmente de maldições e de castigos, né, por esse atrevimento. Quando algumas pessoas passam a isso, então se amplia, né? E as coisas começam a deixar de ser obra. Não, tem um mar, e lá depois desse mar tem outra coisa, né? Claro, ali ainda muito inicial, né? A criação da moeda, né? O uso e invenção do calendário, criação da democracia, que preconizava então o uso da palavra e não só da força,
a publicidade de leis, o comércio, a política. Claro, estamos falando de Grécia, né? Então, assim, tudo muito diferente do que a gente tem hoje. Então, não vamos imaginar a publicidade das leis, o comércio e a política e até a moeda que a gente tem hoje. Mas a ideia dos negócios, da troca, né, e de começar essa interlocução entre pessoas faz com que a gente comece a entender que talvez não seja tudo obra dos deuses, né? Tem um papel importante, é o homem que vai fazer o comércio, né? Esses objetos de troca, então, começam a ser mais presentes. Até 1550, 1450 a.C., havia muito pouca crítica, né? Então, a partir das viagens, né, e principalmente de observações. Oh, passou. Por que foi aqui? Não estou encontrando. Mas, enfim, o slide anterior falava dessa questão, né, da pouca crítica desse tempo, né, e dessa necessidade, então, de começar, talvez, a isso, a conhecer, a viajar, a ir para outras coisas, né, para outros lugares, e essa observação, assim, então, bom, a gente vê que chove, que tem estações do ano, que tem minimamente uma organização dos dias, então não é tudo dos deuses, né? A Terra, o mundo funciona de uma forma que independe, não é só, então, um Deus vai lá e liga dia, um Deus vai lá e desliga noite, um Deus vai lá e liga dia, né? Não é, tem uma sequência, então, começou esse pensamento mais lógico, assim, né? Quando a gente vai pensar, então, nos pré-socráticos, a gente vai tentar entender e conhecer um pouquinho, enfim, né? Quem eram eles, tá? É o primeiro momento do pensamento grego, tá? E não se tem muitos registros cronológicos da época, obviamente, e nem muitos registros desses conteúdos, tá? Então, era algo realmente difícil hoje de estudar e de saber, de conhecer. Mas por que é esse marco, né? Porque o Sócrates, ele vai depois iniciar a ideia do sujeito pensante. Então, antes disso, as tentativas mais filosóficas de questionamento, disso tudo como a gente estava falando, é algo bem mais primitivo, né? E até talvez pouco organizado, tá? Mas acho que uma das coisas importantes, assim, é a gente pensar no papel deles, né? Porque é como se eles tivessem, então, as escuras e ligassem a luz, né? De uma formação de pensamento. O primeiro grupo, né, são os embriões da lógica, então. Tales, um matemático político, o primeiro pensador grego, introduziu a ideia de sequência e de modificação a partir do já conhecido. Segundo ele, nada existe automaticamente, mas sim a partir de algo que já existe, né? Então, de alguma essência vem algo, né? De algo que se transforma em algo, e assim. Então, assim, tem um ponto, e para ele, esse elemento originador era a água, né? Então, nessa ideia de que tudo vem, tudo parte de alguma coisa que vai se transformando, né? E para ele era, então, esse elemento originador era a água. O Heráclito, um pensador minucioso, difícil de compreensão, né? De difícil compreensão, discípulo de Pitágoras, que acreditava que a essência de tudo era o fogo, por causa que ele era esse elemento da inquietude e da transformação. Então, a partir do fogo, as coisas se transformariam para ele, e também, então, seria uma construção sequencial a partir daí. Anaximenes, desculpa. O primeiro elemento seria o ar, o
Empédocles acreditava na combinação dos 4 elementos. O Demócrito, mesmo 2000 anos antes, né, da ciência, já falava em átomos. E o Pitágoras, que o número era a essência originária de tudo. Né? Então, esse primeiro grupo, ele vai embrionar, né, o pensamento lógico, vamos dizer assim. Né? Nessa ideia de começar. E como que tudo isso é pensado? A partir da observação. Né? Então, assim, eu começo a observar as coisas, os elementos, e eu começo a ver uma sequência nesses elementos. Por exemplo, uma planta, uma semente que recebe água e que recebe terra e que tem alguns elementos ali e que daí, então, a partir dali se desenvolve numa árvore, que se desenvolve num fruto, que se torna alimento, que vira semente de novo, né, que vira força, por exemplo, para o homem, e que a partir dessa força o homem pode plantar uma nova semente, enfim, né, um pensamento mais sequencial, assim. O segundo grupo, os sofistas, então, Protágoras, né, que ligava o conhecimento ao sujeito conhecedor, entendendo o mesmo como um instantâneo, passageiro, relativo e puramente individual. Assim, duas observações feitas por dois observadores, mesmo que discordantes, seriam igualmente verdadeiras. O mesmo pode acontecer com o mesmo observador ao olhar, né, o mesmo objeto em momentos diferentes. Ou seja, para ele não haveria uma possibilidade de formulação de uma visão absoluta da realidade. Percebem alguma semelhança? Né? Muito do pensamento da psicologia vem daí. Por quê? Porque para a gente também tem uma questão de perspectiva ainda defendida até hoje muito importante. Então, de fato, o conhecimento é aquilo que eu falei para vocês na primeira aula. A gente aprende a partir daquilo, dos elementos e das condições e da perspectiva que nós temos. Né? Então, assim, o mesmo conhecimento, ele pode ser, por mim, entendido de uma forma, pelo outro entendido de outra, e talvez ambas as interpretações sejam verdadeiras. Né? Então, o sujeito, ele vai trazer aquilo que é dele, o sujeito vai trazer aquilo que, então, vem da experiência dele, e aquilo é igualmente verdadeiro da minha experiência, porque eu tive uma experiência naquilo, o outro teve uma experiência em outro ponto. É que nem, por exemplo, quando a gente vai atender um casal que, sei lá, um queixa-se do outro, né? Os dois têm razão. Ao mesmo tempo que a forma como eles estão vendo, né, o objeto está sendo avaliado, né, a relação está sendo avaliada, cada um a partir da sua perspectiva. E, da mesma forma, daqui a pouco, bom, eu defendo veementemente algo, ou a minha posição nesse momento, mas depois de um tempo, eu avalio e vejo que há outra posição, né, ali, e que então a minha visão ela não vai ser absoluta. Eu tenho a possibilidade de discordar de mim mesmo. Porque eu vou mudando, eu vou conhecendo outras coisas, eu vou entendendo o mundo a partir de outros jeitos. Então, mesmo a minha visão, ela não é uma visão pronta e absoluta. E isso faz muito sentido até hoje. Né? E no trabalho como psicólogos, a gente vai estar constantemente construindo e desconstruindo. Por que eles são mais sofistas, né? Porque eles já ampliam para além de entender a origem das coisas. Aqui eles já estão falando de relações, de conhecimentos transmitidos, de relações, daquilo que eu observo, daquilo que eu transmito, né, de formas de compreender o mundo muito mais a nível de conhecimento, tá? Por isso que é um baita passo a mais. Tá? O Gorgias argumentava que o conhecimento e a verdade são impossíveis de serem lançadas, pois nada existe, e ainda que exista, não poderia ser conhecido, e mesmo que pudesse, não poderia ser transmitido para outra pessoa, porque a condição daquele que ouve é diferente, né, daquele que escuta,
e particular. Claro, o que aqui isso quer dizer? Que não tem como eu transmitir uma verdade para vocês. Então, assim, eu vou transmitir um conhecimento, vai ser lançado, mas vocês vão fazer essas associações e vocês vão fazer essa interpretação a partir daquilo que eu lançar, mas de forma muito singular, muito particular, né? Então, assim, o que ele compreendeu aqui, qual foi a sacada, né? Qual foi o insight que ele teve? Que é muito difícil a gente trabalhar com uma verdade absoluta, porque mesmo que tenha um conhecimento e mesmo que tenha uma verdade a ser lançada, o sujeito vai acolher isso e quem fala é diferente, está numa posição diferente de quem escuta. E quando a gente se escuta, a gente também daqui a pouco modifica esse conhecimento. Vocês, eu aposto que já se pegaram contando a mesma história para pessoas diferentes e quando vê eu estou contando diferente. Não porque eu estou inventando, mas assim porque eu já assimilei, já interpretei, já pensei outras coisas a partir disso e a minha forma de transmissão já vai ser diferente, né? Então, assim, o que ele começou, o que esses dois, principalmente expoentes desse segundo grupo, então, do pensamento pré-socrático, é essa ideia de que não haveria uma verdade absoluta, né? E que nas nossas relações, nessa transmissão e produção de conhecimento, as coisas elas vão se modificando e elas vão operando e elas vão, né, sendo construídas a partir dessas posições, do sujeito que ouve, do sujeito que fala, daquilo que eu tenho de ferramentas para compreender algo, né? E as coisas elas vão mudando e eu também vou mudando, então eu vou também entendendo diferente, né? Então essa ampliação toda inaugurada aqui e que é muito, muito, extremamente útil e tem muita lógica para gente da psicologia, né? Porque, enfim, é com essa base que a gente vai trabalhar e acreditar. Claro que depois isso vai sendo aprimorado e teorizado de uma forma mais, sei lá, eu diria até um pouco mais complexa, assim, né? Mas é daqui que surge. Aqui tem um vídeo que eu vou deixar o link para vocês, que é bem interessante, do canal Filosófico, explicando, então, como que a psicologia se afirma, né? E falando então dos pré-socráticos, tá? Vai ficar esse link aqui para vocês assistir. Depois lá no Moodle a gente vai fazer atividades, então, a partir e pontos a serem destacados dessa apresentação toda, né? O início da filosofia se dá pelo questionamento das pessoas em relação às explicações mitológicas da vida, né? Então, assim, e essa talvez seja uma das funções importantes do mito também, né, se a gente for pensar. Porque é a partir dessas teorizações talvez mais imagéticas e simbólicas que as pessoas começam a questionar e a ver que precisamos de outras formas de compreender as coisas, né? Então a filosofia surge e se ocupa a partir desse ponto primeiro, que é o mito. São tentativas diferentes de compreender a vida, o mundo, as pessoas, dando e atualizando o sentido das relações. Então, acho que, em resumo, a gente está diante disso, do início dessas tentativas de compreender a vida, o mundo, as pessoas, dar sentido para as relações. O que, né, senhores e senhoras, queridos alunos, como eu queria estar aí com vocês, para dizer que a gente segue fazendo isso até hoje e que é o nosso papel enquanto psicólogos atualizar esse sentido das relações, né? Então, assim, algo que começou muito lá atrás e por isso que é importante a gente estudar história, porque a gente não está reinventando a roda, né? A gente está só aprimorando muito daquilo que já foi criado e a gente, enquanto psicólogos, tem esse papel de complexificar, né, aquilo que nos é dado, porque nós temos um objeto de estudo extremamente complexo, que é o ser humano, né? Então, nós seguimos até hoje tentando
compreender a vida, o mundo, as pessoas, atualizar, dar sentido para as relações, né? E a passagem do mito para a razão como um processo lento e que foi muito mais baseado e justificado, então, por questões sociais e naturais. Como eu falei antes, né? O entendimento de que há um dia, o entendimento de que há um tempo, as relações, como que as pessoas transmitem o conhecimento, como que, então, eu vou ensinar a outro e de que forma eu vou ensinar a outro. Então, foram as questões sociais e naturais que foram combustível, vamos dizer assim, né? Foram para esse processo, né? Dessa passagem, então, do mito para a razão. E algo extremamente lento, né? Vocês viram ali séculos, né? Assim, de entendimento. Agora, a gente olhando, parece tudo muito rápido. Sim, alguém sentou lá e viu que não era. Não, né? Então, a gente também precisa acreditar que muito daquilo que se vive hoje a gente tem uma mudança muito mais rápida, né? Muito devido também à tecnologia, mas aqui levava-se muito tempo, né? E é isso, era muito tempo mesmo para as pessoas poderem, então, fazer esse tipo de alteração, de mudança. E por isso que é importante a gente conhecer, porque trata-se aqui de pessoas que inauguraram, né, coisas realmente muito importantes. E a gente vai para o Moodle agora, né, depois de então assistir essa aula, essa explicação, na verdade, sobre os slides. Os slides foram recortes do texto, como vocês puderam ver, para que a gente pudesse então fazer essa discussão. E daí a gente vai lá para o Moodle para... eu deixei algumas perguntas para vocês, algumas atividades para fazer a partir então dessa explanação e da leitura, né, que vocês fizeram, né, a leitura do texto, tá bem? Um abraço e seguimos.